Quando a gente fala de deserto, quando a gente pensa em Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés, cada um deles tem um nome, que chegou até nós em português com um nome, né? Gênesis, Deuteronômio, Número, Levítico. Mas em hebraico eles têm um significado muito legal, porque Gênesis em hebraico significa Bereshit. Agora eu estou no meio do deserto, então eu vou falar de Números. O livro de Números significa Bamidbar. Bamidbar a tradução é no deserto. Então esse dos 5 livros é o que mais fala do deserto. E quando a gente para pensar um pouquinho no livro de Números, eu queria dizer, antes mesmo de falar do capítulo que eu quero falar de Números, dizer para vocês que deserto não é um acidente de percurso. Deserto é um caminho que está na programação de Deus, estava na programação de Deus, e como você leu comigo em Deuteronômio, para fortalecer, para desenvolver a tua intimidade com Deus. Então, não é um acidente de percurso. Mas, como eu estava falando, Números, quando você lê o livro, você vai ver muitos relatos que aconteceram aqui nesse lugar. E quando a gente vê em Números capítulo 9, nós vamos aprender que foi a primeira Páscoa no deserto. A primeira Páscoa mesmo foi em Êxodo, né? Claro. Mas eu estou falando a primeira Páscoa do deserto. Ou seja, a segunda Páscoa, só que sendo no deserto. Acontece no livro de Números. Aí eu fico imaginando aqui uma Páscoa aqui no meio do nada, mas Deus mostrando que Ele é um Deus de aliança. Porque não tem outra festa que fala mais de aliança, aliança de sangue, e sangue é vida. E Deus anunciando aqui no meio do deserto, no meio da dificuldade, no meio do nada, Deus falando, olha, eu vou trazer provisão, o cordeiro vai morrer, mas não é o cordeiro, o animal, é o meu cordeiro, o cordeiro de Deus que vai morrer, e eu tenho uma aliança de vida, não de morte, de bênção, não de maldição. Quando a gente celebra a Páscoa, a gente entende esse nível de aliança de sangue. Mas quando a gente chega em Números capítulo 10, é aqui no meio do deserto que Deus começa a falar de guerra. Aí Ele fala, olha, quando tiver guerra, é só você ler lá. Eu estou falando, você vai lendo depois na sua casa. E em Números capítulo 10 Ele diz o seguinte, olha, quando você tiver, ouvir o clangor da trombeta e com voz de rebate, né? Porque é o som de rebate, que é o som da guerra, fiquem todos juntos. Aí Ele já estava ensinando um princípio de guerra espiritual. Ele estava falando, primeiro, ouça a orientação de Deus. Segundo, fiquem unidos. Guerra espiritual, como nós mais temos hoje na igreja moderna, é divisão, quebra de aliança. E Deus estava falando, olha, vocês estão no meio de uma guerra e vocês precisam aprender comigo para vencer essa guerra. Vocês precisam estar unidos. Aí a gente chega em Números capítulo 19, quando ele começa a falar do cordeiro de novo. Ele começa a falar do sangue, a importância, né, daquele que seria o bode expiatório, porque o bode expiatório, ele vinha aqui para o deserto. Então, ele levando o pecado de toda a nação. Isso era feito na festa de Yom Kippur. Então Deus estava já falando para a gente, olha, aprende um pouquinho mais de deserto comigo. Em Números capítulo 21, acontece um episódio que fala de cruz, aqui no meio do deserto. O povo começa, como sempre, a reclamar, a murmurar, e Deus mostra que a murmuração te traz para o nível terreno, e no nível terreno você é alcançado por serpentes e escorpiões, ou seja, você fica ao alcance de todas as táticas de Satanás, enquanto que o louvor, a adoração, a gratidão te leva para o céu. Então você sobe como águia e você fica longe do ataque da serpente. Mas o povo começou a murmurar, reclamar, ingratidão, rebeldia, tudo que a gente conhece muito bem, e eles ficaram ao alcance da serpente. E as serpentes, porque aqui é lugar de perigo, Vinícius acabou de me falar, poxa, eu lembrei de escorpião aqui no deserto. Aqui é o local
de serpentes e escorpiões. Deus mesmo fala, eu levei com segurança para o meio do deserto, lugar de serpentes e escorpiões. Então, em Números capítulo 21, as serpentes alcançaram. Agora eu faço uma pergunta para você. De onde surgiram essas serpentes? Elas surgiram do nada? Não, elas sempre estiveram aqui. Aqui é o habitat delas. Era Deus, a obediência a Deus, a proximidade a Deus, é que fazia com que essas serpentes, a glória de Deus, elas não conseguiam se aproximar. Quando o povo começou a reclamar, a glória de Deus se afastou deles. Foi só isso. A serpente não surgiu do nada, a serpente estava no habitat dela. E a serpente alcançou e muitas pessoas foram picadas e muitas pessoas morreram. Foi quando Moisés começou a clamar e Deus teve misericórdia desse povo, como sempre. E Deus falou, tá bom, Moisés, então faz uma cruz de bronze com uma serpente nela, levanta essa cruz e todo aquele que olhar para essa cruz vai ser curado. Gente, isso já era falar do que Jesus faria. A cruz está vazia. Quem está na cruz, cravado, é a serpente, porque Jesus ressuscitou. Mas ele estava falando, olha, o meu filho vai vencer a serpente. E todo aquele que olhar para o que foi realizado na cruz, derramamento de sangue, o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus, vai poder olhar para a obra de cruz e declarar, o Senhor tem poder, o nome de Jesus tem poder, então você vai ser livre da serpente. Amém. E todos aqueles que olharam para a cruz foram curados. Foi nesse ambiente que Deus mostrou a cruz. Olha, ele começa Números 9, mostrando que o Cordeiro de Deus viria com a Páscoa, e em Números 21 ele mostra a cruz. É uma revelação progressiva. Deus, aqui no deserto, eles não andaram, só andaram. Deus foi se revelando. Os nomes de Deus foram revelados aqui no deserto. Você quer saber nomes de Deus no deserto que ele revelou? Ele revelou mais lá perto do Egito. Ele revelou que ele é Jeová Rafá, o Deus que cura, em Êxodo 15. Depois, em Êxodo 17, também mais para lá, ele se revelou como Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. E ele foi se revelando com o seu nome aqui no meio do deserto. E ele revelou a cruz. Mas eu separei uma passagem em Oséias para ouvir o Senhor mesmo falando de deserto em Oséias. Só um minutinho, eu deixei aberto já. Em Oséias, no capítulo 2, no versículos você lê de 14 a 23, mas eu vou ler só 2 versículos. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e transformarei o vale de Acor em porta de esperança. Gente, isso é tremendo o que Deus faz no meio do deserto. Eu estou no deserto, mas talvez você esteja aí no deserto. O deserto é um momento de dificuldade, de tribulação, e olha o que ele está falando, é nesse momento que eu te atraio para mim, e fui eu que te conduzi para este lugar para você vencer, não para você ser destruído, e eu vou falar ao teu coração, e vou transformar o vale de Acor. Acor significa confusão, infelicidade, aflição. Ele está falando, eu vou transformar a tua dificuldade, a tua aflição, a tua infelicidade em porta da esperança. Por isso, daqui do meio do deserto, eu quero profetizar porta da esperança para a sua vida nesse dia, em nome de Jesus.